Novamente teve problema lá com a Xerox, eu não consegui trazer o esboço. Da noite a gente conseguiu, mas da manhã teve problema novamente. Então à noite a gente está com o esboço aí, mas pela manhã. Tiago capítulo 4. Vamos ler do verso 4 ao verso 10. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos dê a tua graça aqui, em nome de Jesus. Amém. Verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A linguagem que Tiago utiliza aqui, no início dessa segunda parte do capítulo 4, ela é bem parecida com a linguagem utilizada pelos profetas lá do Antigo Testamento, que usavam o casamento e o adultério para se referir figuradamente à relação entre Deus e o seu povo. E esse termo aqui, infiéis, se refere àquela quebra de votos, quebra de compromissos dos cristãos que, ao se batizar, eles juravam que seriam fiéis a Deus, que serviriam a Deus, e em algum momento eles quebravam aquela promessa, aquele vínculo, aquela aliança que eles fizeram com Deus. Então o adultério espiritual deles se constituía no fato de que, pertencendo a Deus pela aliança, eles estavam andando exatamente, estavam amando exatamente aqueles, ou aquele no caso aqui, que era inimigo de Deus. E Tiago vai dizer, então, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimigo de Deus? Obviamente que a pergunta aqui ela é retórica, porque Tiago sabe a resposta. Mas o ponto dele aqui é que o mundo e Deus são realidades opostas e inconciliáveis. A ideia de que não podemos estar de bem com ambos os lados. Não existe neutralidade, porque o mundo ele jaz no maligno. E como não há neutralidade, se nós somos amigos de um, obviamente somos adversários do outro. Então, quando você olha para a Bíblia, existem várias entidades, várias coisas que a Bíblia declara abertamente que são inimigas de Deus, como, por exemplo, o diabo, a carne e os pecadores que são impenitentes, que não se dobram, que não se arrependem, são inimigos de Deus. O mundo, a carne, esses pecadores, a morte é inimiga de Deus. Então, Tiago está lembrando aqui que é algo trágico quando aqueles que uma vez professaram a fé
que afirmaram ser amigos de Deus, aqueles que fizeram uma aliança com Deus, eles passam a fazer parte dessa lista de inimigos de Deus por causa de atitudes mundanas. E um detalhe muito interessante nesse verso 4 é que ele vai nos lembrar e nos dizer que a amizade com o mundo é uma decisão pessoal. Olha o que ele diz aí: aquele, pois, que quiser. Aquele, pois, que quiser. Então tem muita gente que dá várias desculpas. Por exemplo, o péssimo testemunho dos cristãos, os sofrimentos pelos quais as pessoas passam, a sedução e a influência dos amigos incrédulos, as ideologias pagãs que chegam através dos mais diversos instrumentos, as seduções do mundo. Todas estas coisas e muitas outras podem ser utilizadas como desculpa ou como instrumentos de desvio da fé, de esfriamento da fé, de até abandono da fé. No entanto, o que Tiago está nos lembrando é que o que realmente leva alguém a amar o mundo é a decisão da pessoa, é a vontade dela. Não adianta você colocar culpa nos seus amigos, não adianta você colocar a culpa no diabo, não adianta você colocar a culpa nos sofrimentos, não adianta você colocar a culpa nos sofrimentos que a vida lhe traz. A pessoa ama o mundo por decisão pessoal. Ela se aliança com o mundo por decisão pessoal. Tiago diz assim: aquele, pois, que quiser. Não adianta dar desculpas. A decisão de ser amigo do mundo é uma decisão pessoal. Isso fica muito evidente quando nós lembramos do fato de que outras pessoas passaram pelos mesmos sofrimentos, passaram pelas mesmas dores, mas desprezaram as ofertas do mundo. Outras pessoas foram seduzidas com as mesmas propostas, estiveram no mesmo ambiente de tentação, mas não consentiram. Outras pessoas foram atacadas com ideologias semelhantes. Outras pessoas também tinham amigos mundanos, mas elas não se deixaram levar pelas ofertas mundanas. O que Tiago está lembrando aqui, gente, é que nós devemos assumir a nossa culpa. O pecado é individual. Por mais que existam agentes externos, a decisão é sua. A decisão de se tornar amigo do mundo e inimigo de Deus é individual. Por mais que existam instrumentos externos, é você, sou eu, é o homem quem decide pecar ou não. Então, ser amigo do mundo é uma decisão pessoal. É uma decisão que tem a ver com o coração de cada pessoa. Aquele, pois, que quiser vestir. Então, isso se reflete nas mais diversas áreas das nossas vidas. Por que nós esfriamos na fé? Decisão pessoal. Verso 5: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Aqui existe outra repreensão de Tiago aos seus leitores por não levarem a sério o ensinamento bíblico sobre as paixões que habita
dentro do ser humano. Tudo que as Escrituras afirmam sobre a real situação do homem, a gente deve levar a sério. Às vezes eu fico pensando, refletindo, e eu acho que muitos de nós a gente não leva a sério o que é dito aqui. A gente vem aqui, ouve, acha bonitinho, mas a gente não leva a sério. A gente trata as coisas da palavra de Deus, as verdades que são reveladas, não leva a sério. As declarações bíblicas a respeito da nossa natureza, da nossa vulnerabilidade, das tentações que enfrentamos, dos perigos que sofremos. A gente trata essas coisas, às vezes, não é de brincadeira, acredito, mas a gente não toma essas coisas com a seriedade que elas exigem. E Tiago está nos dizendo aqui que essa não pode ser uma atitude presente em nós. A gente não pode tratar as coisas de Deus, do reino de Deus, as coisas espirituais, de qualquer maneira. A gente não pode fechar os nossos ouvidos ou não dar a atenção devida com os nossos ouvidos e com a nossa mente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tiago está dizendo, olha, não é sensato da nossa parte supor que em vão afirma a Escritura. Olha o que ele diz, verso 5. Supondes que em vão afirma a Escritura? Então, muitas vezes, nós apanhamos as afirmações das Escrituras e não levamos essas afirmações tão a sério. É como se Tiago estivesse dizendo, como um pai que diz para um filho: eu te avisei, eu falei que era para você não fazer isso. Você não está levando a sério o que eu estou falando com você. Em vão, supondes que em vão afirma a Escritura? Irmãos, muitas das nossas dores, das nossas angústias, das nossas lágrimas, dos nossos aborrecimentos, existem pelo fato de que nós não levamos a sério o que a Bíblia diz. Então nós colhemos. Colhemos por quê? Porque é castigo de Deus? Não. Colhemos porque é o resultado natural da vida. Se você tem uma determinada atitude, você vai colher os frutos daquela atitude. Então Tiago está dizendo, olha, vocês estão supondo que em vão a Bíblia fala as coisas por falar. Então ele faz uma repreensão aqui aos seus leitores por não levarem a sério o ensino das Escrituras sobre as paixões que existem dentro de nós. Verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele diz assim, antes, ou seja, em reação ao que foi dito no verso anterior. Antes, ou seja, em resposta aos desejos que assolam o homem, empurrando esse homem a se tornar inimigo de Deus. Antes, ele dá maior graça. Tiago está dizendo que é o próprio Deus que nos concede graça para a gente vencer o mundanismo. E a certeza de Tiago
que Deus faz isso é baseado na própria Bíblia. Ele diz assim: pelo que diz. Tiago está citando aqui Provérbios 3:34, quando Salomão vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Tiago faz uma citação. O mesmo verso de Provérbios 3 é o que Tiago está descrevendo aqui. Então olha só, Tiago já tinha dito, lá no capítulo 1, você pode dar uma olhada aí no verso 9, que o irmão humilde, ele vai ser exaltado. Olha lá o que ele diz, verso 9 do capítulo 1. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Agora ele afirma que o humilde, ele é alvo da graça de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que foi assim que aconteceu com o antes orgulhoso Ezequias, que encontrou o favor de Deus porque se humilhou. A gente encontra nas Escrituras o exemplo daquele rei ímpio, perverso, chamado de Manassés, que se humilhou profundamente diante de Deus, e por causa da sua humilhação, ele recebeu maior graça. A Bíblia fala do rei Josias, que se humilhou diante do Senhor, e por causa da humilhação, da contrição que ele teve diante de Deus, o castigo divino que estava para vir sobre Judá foi adiado. Não foi cancelado, foi adiado. Deus disse a Josias: por causa da sua atitude, por causa da sua humilhação, eu não vou vir com juízo na sua geração, eu vou prorrogar, eu vou vir com ele depois, por causa de uma atitude humilde. Então, ao humilde, Deus concede uma maior graça. Existe aquela expressão famosa lá de Isaías, no capítulo 57, quando ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Tiago está dizendo: ao humilde Deus concede graça, mas aí ele vem e por contraste ele diz: mas aos soberbos Deus resiste. Resistir aqui traz a ideia de opor-se, de colocar-se contra. E é isso que Deus faz com aquelas pessoas que são orgulhosas, petulantes, que têm um coração altivo. Deus as resiste. Não foi isso que Deus fez quando a gente olha para as Escrituras contra o faraó, que se recusou a humilhar-se diante de Deus, que recusou-se a humilhar-se diante de Deus. Não foi isso que aconteceu com aquele petulante rei da Assíria que não reconheceu o Senhor. Deus foi lá e humilhou. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, que Deus quase que transformou ele num bicho por causa do seu coração orgulhoso. Na parábola contada por Jesus, daquele arrogante fariseu que batia no peito e dizia: não sou como os demais, a Bíblia diz que quem desceu justificado para casa foi aquele publicano que se humilhou diante de Deus. O que aconteceu com o vaidoso Herodes? Foi comido de bicho. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa que a Bíblia nos ensina: Deus há de apanhar todas as pessoas orgulhosas e há de fazer resistência a elas, e elas vão colher o juízo de Deus. Então, por mais que não pareça, por mais que a gente não creia, por mais que seja
impossível aos nossos olhos, as pessoas arrogantes desse mundo, elas não vão passar impunes. Quando eu vejo esses políticos arrogantes que acham que tudo podem, que são capazes de tudo, que detêm o poder, que fazem e acontecem e nada lhes acontece, bate uma revolta grande, bate um senso de injustiça que é seguido de raiva por nós. Se nós que somos pecadores temos este sentimento, imagine Deus que é santo. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Então esses camaradas arrogantes que subornam juízes, que modificam as leis para passarem impunes, um dia eles estarão diante do tribunal divino. E não há quem os defenda, não haverá quem os defenda. Todo o dinheiro que eles têm roubado não poderá fazer nada por eles. Então Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que Deus, Ele reduz a pedaços aquilo que é soberbamente grande. Imagina uma coisa monstruosa, grandiosa, poderosa. Deus faz daquela coisa soberbamente grande em pedacinhos. Não preciso abrir por causa de tempo, mas Jeremias 51, o profeta diz assim: ainda que a Babilônia subisse aos céus. Babilônia foi um império mundial. Ainda que a Babilônia subisse aos céus e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza. Olha, já era um império gigantesco. E Jeremias está dizendo assim: ainda que ela ficasse num lugar inatingível aos olhos humanos, ainda que a Babilônia subisse aos céus e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Então, aquilo que é soberbamente grande, Deus vem com sua força e destrói. Então nós devemos estar atentos para que o nosso coração não seja um coração arrogante e orgulhoso. E olha, o nosso orgulho, ele se manifesta das mais variadas maneiras. Muitas atitudes que nós temos, e a gente nem sabe disso, elas são consequências de um coração orgulhoso. Muitas atitudes que nós temos para com o próximo, para com as pessoas que nos cercam, nós assim temos essas atitudes porque o nosso coração, o nosso ego foi ferido. Então, nós devemos estar atentos para isso daí, porque Deus resiste ao soberbo. E eu não tenho nenhum medo de afirmar que muitas situações de humilhação, muitas situações de limitação que nós experimentamos e com as quais convivemos, elas nos foram impostas por Deus para serem instrumentos de Deus para trabalhar, destruir a nossa arrogância, para abaixar o nosso nariz. Então pode ser que Deus utilize enfermidade, pode ser que Deus utilize provação,
pode ser que Deus utilize dificuldade financeira, pode ser que Deus utilize o que Ele quiser, inclusive Satanás, para trabalhar com a nossa arrogância, para abaixar a nossa bola, porque Ele resiste àquele que é soberano. Uma vez eu vi um pastor falar uma frase, nunca mais eu esqueci. Ele disse assim, uma frase solta no meio da mensagem dele. Ele disse assim: tudo o que nos humilha vem de Deus. Tudo que nos humilha vem de Deus. Para trabalhar com o nosso ego, para trabalhar com a nossa arrogância. Então Tiago ele nos exorta aqui acerca do perigo de termos um coração orgulhoso. Porque aqueles que têm um coração orgulhoso, eles se transformam em inimigos de Deus. É por isso que no verso a seguir, aí no verso 7, Tiago nos mostra o que nós devemos fazer para receber a graça de Deus. Olha o que ele diz no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que Deus concede graça aos humildes? Tiago diz, olha, o humilde deve se humilhar diante de Deus. E a partir aqui do verso 7 até o final dessa parte, no verso 10, então esses 4 versos, 7, 8, 9 e 10, Tiago vai utilizar seguidamente 10 imperativos para mostrar aos seus leitores atitudes que conduzem ao homem ao arrependimento, que acabam com o orgulho e que por fim vencem o mundanismo. 10 atitudes, 10 imperativos. Ele começa dizendo, verso 7, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar-se significa o quê? Significa você se colocar numa relação de subordinação a alguém. Significa você acatar a vontade dessa pessoa que está acima de você. No Novo Testamento, esse termo aqui, normalmente ele é utilizado para indicar uma relação de hierarquia. Como, por exemplo, os cristãos, Paulo fala muito disso, os cristãos e as autoridades constituídas. Paulo diz, os cristãos devem se sujeitar às autoridades constituídas. Paulo fala de maridos e esposas. As esposas devem sujeitar-se aos maridos. Servos e senhores. Os servos devem sujeitar-se aos seus senhores. A igreja e os líderes. Os membros da igreja devem sujeitar-se aos seus líderes. Paulo fala de jovens e velhos. Os jovens devem se sujeitar às pessoas mais idosas. Então, em vários momentos, o Novo Testamento fala de sujeição. E aqui significa nós que somos orgulhosos nos sujeitarmos diante de Deus, diante do querer de Deus, da vontade de Deus. E o sujeitar-se é seguido de outra ordem. Ele diz, resistir ao diabo. Aliás, as duas coisas andam juntas. Quando nós nos sujeitamos a Deus, a gente consegue resistir ao diabo. E na verdade, a gente só pode, ou a gente só é capaz de resistir ao diabo se nós estivermos sujeitos a Deus. Porque é de Deus que nós dependemos para resistir a esse astuto e poderoso inimigo. Pedro, ele concede a mesma ordem aos seus leitores. Parece que ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V de Tiago. Ele diz assim na primeira epístola dele, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor como um leão que ruge, que procura alguém para devorar.